O FIA em Foco de hoje é o HGBL 11. Ele é um fundo imobiliário de logística gerido pela Rede Investimentos. É um fundo imobiliário base 10. Ele tem o seu valor patrimonial, ou seja, o seu valor justo por cada cota é R$ 9,18, mas ele está sendo negociado com desconto no mercado e cada cota custa R$ 8,87. Se a gente fizer uma conta básica, 8,87, que é o valor de mercado, dividido pelo valor patrimonial do fundo, 8,918, a gente vai chegar a um PVP, um preço sobre o valor patrimonial, de 0,96. Quer dizer que o fundo está sendo negociado atualmente com 4% de desconto. Esse fundo conta com 4.203 cotistas. Quando ele surgiu um ano atrás, ele tinha pouco mais de 100 cotistas, então a gente vê uma grande evolução. Infelizmente, a liquidez média diária dele não é tão interessante, R$ 63.117. Às vezes você pensa, tanto faz, porque eu não vou investir tanto dinheiro nesse fundo imobiliário. Você não vai, mas às vezes aquele investidor que tem um patrimônio maior ou um institucional decide que ele precisa desse dinheiro, então ele vende e joga o preço da cota lá para baixo. Isso pode prejudicar aquele investidor que não pensa em longo prazo, aquele que entrou só para fazer uma realização, um ganho de capital, e também o contrário pode acontecer. Às vezes alguém quer muito comprar esse fundo, como não tem liquidez, ele vai acabar jogando o preço da cota lá para cima, e isso vai prejudicar aquele investidor de longo prazo que quer sim montar uma posição. Ele é um fundo bem recente, surgiu agora em 2024, portanto acaba de completar um ano. A taxa de administração e gestão são relativamente baixas, juntando tudo a gente paga 0,60% ao ano sobre o patrimônio líquido do fundo. Ele é gerido pela Rede Investimentos. Essa gestora ela é muito antiga. Se a gente vier no site da gestora e pesquisar um pouco sobre eles, a gente vai ver que os funcionários da Rede, eles eram funcionários da Credit Suisse, da antiga Credit Suisse, então eles trabalham juntos há muito tempo e em 2018 eles resolveram sair da Credit Suisse e montar sua própria gestora, a Rede. Vamos falar um pouco sobre a carteira de investimentos desse fundo imobiliário. Atualmente ele tem 96% do seu patrimônio alocado em imóveis, tem um pouquinho de renda fixa também, mas a gente vai ver que ele está alavancado. E para mim o grande problema desse fundo é esse aqui, ele tem uma concentração muito grande em um imóvel e também em um inquilino, porque é um imóvel monoinquilino. A parte boa é que ele tem 0% de vacância e aqui os inquilinos, 78% está concentrado na Natura. Eles têm um imóvel inteiro locado para essa empresa. Também tem mais 1, 2, 3, 4, então ao todo são 5 inquilinos. 75% dos contratos são atípicos, nem sempre isso é bom, tá? Porque às vezes o valor dos aluguéis ali na região acaba variando para cima e o fundo perde essa possibilidade de fazer uma revisional e ajustar o preço do aluguel à região, e tem que esperar todo esse prazo do contrato atípico para poder se beneficiar disso. Mas a parte boa, claro, é que a gente tem uma previsão maior de renda. Término dos contratos, a maior parte, a partir de 2028, é da Natura, que é lá em 2034. Tem revisional também esse ano, 20%, e em fevereiro. Então, provavelmente, o próximo relatório, vamos acompanhar, ver se vai afetar o rendimento aí positivamente. E aqui especificamente eles falam do galpão. O CLIS é o primeiro galpão que esse fundo comprou. Eles têm 100% de participação. Ele é muito bem localizado. Está em Salto, São Paulo. Eu coloquei aqui no Google Maps do CLIS até o aeroporto internacional de Guarulhos. Eu tracei uma rota aqui para a gente ver. E de carro são 2 horas mais ou menos para chegar lá. Também tem outra rota que é mais ou menos a mesma coisa. Mas é de caminhão, né? Então demoraria um pouquinho mais para chegar ali no aeroporto. Mas se a gente traçar uma rota para Viracopos, são 20 minutos. Então o fundo está muito bem localizado. É uma característica muito boa para um galpão last mile. O que é o galpão last mile? O que é o last mile? Quer dizer que a mercadoria ela vai chegar nesse galpão. Às vezes ela nem sequer é armazenada, já vai direto para o caminhão que vai fazer a entrega na casa do cliente que comprou online, tá? Esse é o conceito de last mile. Então, sim,
muito bem localizado. Apesar de ter sido entregue em 2014, ser um pouquinho mais antigo, ele tem especificações técnicas muito boas. Ele é alto, tem um pé direito de 12 metros de altura. Isso é extremamente importante porque esses galpões, se eles são altos, o inquilino tem uma possibilidade de organização vertical, ou seja, ele vai armazenar mais mercadoria. E também tem a questão das máquinas que eles usam lá nas operações logísticas, elas são muito grandes, são muito altas. E também a questão da capacidade de piso, 5 toneladas, também é extremamente importante, justamente porque essas máquinas que transitam por ali, elas são muito pesadas. Esse condomínio logístico, ele é formado por 3 galpões, eles estão ali, como eu mostrei, né, muito bem localizados. Aqui eles trazem algumas fotos do galpão, são 3, tá? Esse aqui é um, esse aqui também e esse aqui de trás é outro, esse menorzinho. Mais fotos. E aqui chega o Parque Anhanguera. Esse Parque Anhanguera, o fundo tem uma participação de 23,83% nele, está localizado em São Paulo. Esse é muito melhor ainda localizado, porque ele é basicamente dentro da cidade ali, está bem no centro. E ele é misto, né? Ele tem a sede administrativa, um anexo, e tem o centro de distribuição, tudo ali no mesmo lugar. A empresa tem a sua operação completa ali, sem precisar se mover tanto. É um prédio com classificação LEED Gold, que é a segunda melhor, depois da Platinum. Eles passaram por retrofit, né? Fizeram uma reforma em 2017 e depois eles foram construindo, né? O galpão mesmo é de 2013. Depois eles construíram aí a sede e mais um edifício. Também é um galpão alto, 12 metros de altura, não falam sobre a capacidade do piso. Aqui eles falam sobre o galpão, que ele está num contexto urbano da cidade de São Paulo, uma zona com boa infraestrutura viária, além de estar posicionado na entrada da cidade, que é uma região estratégica para a distribuição com forte demanda para o last mile, que eu acabei de explicar para vocês, e ele tem classificação AAA. Eu li sobre esse galpão na internet e foi realizado um concurso entre os arquitetos para ver quem construiria esse galpão no modelo Build to Suit, ou seja, ele foi construído especificamente para a Natura, do jeitinho que ela queria. E aqui algumas fotos desse galpão. Ele pertence a um outro fundo imobiliário, até separei aqui o relatório gerencial, é o PAQG11, ele também é gerido pela Red. Então, se você não é a favor de conflito de interesse, esse fundo talvez não seja para você. Mas ele também mostra que nem sempre o conflito de interesses ele vai beneficiar somente um lado. Por exemplo, aqui no relatório do HGBL 11, eles trazem para a gente o racional por trás dessa compra, da compra das cotas desse fundo imobiliário. A aquisição por meio de cotas permite ao fundo o fracionamento do investimento, bem como a economia de custos da transação. E aí eles falam que a taxa de administração daquele outro fundo PAQG é de 0,20%, enquanto o que eles gastariam com o ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis, seria de mais de 3%. Então, eles consideram que isso foi algo que agregou valor aos cotistas. E quando eles falam ali que eles fizeram compra fracionada, olha só, eles terminaram a primeira oferta do fundo lá em março de 2024 e depois em junho eles já fizeram 2 emissões e já emendaram mais uma, a 4ª emissão, em julho, para captar o recurso para comprar as cotas desse fundo imobiliário. E atualmente eles estão em emissão de cotas, é a 5ª emissão do fundo, eles querem captar 122 milhões e meio, é uma oferta destinada ao investidor geral e cada cota será no preço de R$ 9,80, mais a taxinha de 39 centavos, e aí o valor total da emissão para quem for participar é de R$ 10,19. A destinação dos recursos é para comprar o condomínio CityLog Viracopos, e olha onde está esse condomínio logístico, aqui, CityLog Viracopos. Esse condomínio logístico está no portfólio do HLog, que é outro fundo da Red. Além disso, eles também vão pagar uma parcela que eles devem das cotas desse PAQG que eles compraram. Vamos falar então um pouquinho sobre a alavancagem do fundo.
Eles anunciaram via fato relevante a aquisição do empreendimento imobiliário Condomínio Logístico Industrial Salto, que é o CLIS, aquele primeiro imóvel que eu mostrei. O valor da transação foi de 52,4 milhões de reais, sendo que 21,2 eles pagaram à vista e o montante remanescente, equivalente a 31,2 milhões, eles dividiram em 1, 2, 3 parcelas iguais, corrigidas pelo CDI. Como eles compraram parcelados, então o cap rate seria nos primeiros anos aí de 19,9 milhões, mas o cap rate real mesmo da operação é de 9,6%. Então eles têm a primeira parcela aqui no valor de 10,4 milhões corrigidas, eles já pagaram, que foi em outubro de 2024, e agora em março eles têm mais uma parcela de 10,4 milhões de reais. Eu olhei aqui no informe mensal do fundo Red Brasil Logística Industrial, o de competência de janeiro, que foi o último publicado, eles têm um passivo total mantido para necessidades de liquidez, ou seja, disponibilidades, de 9,3 milhões. A parcela é de 10,4. Então, eles ainda têm aqui em obrigação por aquisição de imóveis 22,6 milhões de reais. Esse valor dividido pelo ativo do fundo, que atualmente é de 245 vezes 100, é igual a uma alavancagem de 9,23%. Mas lembrando que ele tem um pouco de recurso em caixa e ele está em emissão para poder tanto pagar essa parcela quanto adquirir um outro imóvel. Eu não considero uma alavancagem muito alta, não, e também não considero que esse seja o grande problema do HGBL. Porque de tudo, se ele não conseguisse captar nada, ele teria o recurso para pagar essa parcela, pelo menos essa, e em setembro ele tem mais uma no mesmo valor para ser paga também. Agora vamos falar um pouquinho da rentabilidade do HGBL. Cada cota na primeira emissão valia R$10 e hoje o fundo é negociado a R$ 8,64, ou seja que ele tem 1,36 de desvalorização no valor da cota. Se você divide 1,36 pelo valor inicial, que é o valor que quem entrou na emissão pagou, e você multiplica esse valor por 100, você vai ter uma desvalorização de 13,6%. Agora vamos ver como é a questão da rentabilidade bruta, que é considerando os dividendos que o fundo já pagou. Ele já pagou R$ 1,70 no ano de 2024 e em 2025 já chegou a pagar 14 centavos. Então, aquele 1,36 que o fundo teve de desvalorização, se a gente somar o dividendo de 2024, que foi no valor de 1,70, mais o de 2025, que foi de 0,14, o fundo ainda tem uma variação positiva de 48 centavos. E a gente dividir esse valor pelo valor inicial da cota e multiplicar por 100, quer dizer que a rentabilidade total bruta desse investidor é de 4,8% e não está mal para o cenário que a gente vive de fundos imobiliários. Já para a gente calcular o dividend yield on cost, que é desconsiderando totalmente a variação da cota, a gente soma todo o rendimento que o fundo pagou desde o seu início e divide pelo valor pago inicialmente, que foi R$10. Multiplicando por 100, o yield on cost é de 18,4%. Concluindo então o vídeo sobre o HGBL 11, na minha opinião, não é um fundo imobiliário ruim, muito pelo contrário, tem excelentes ativos. A alavancagem no patamar ali de 10%, sendo que o fundo tem caixa, para mim não é um problema, ele consegue pagar a cota agora, a parcela agora de março. O grande problema desse fundo, na minha opinião, é a concentração. Ele tem quase 80% de concentração em um imóvel que está alocado para apenas uma empresa. Então, a gente tem que pensar o seguinte, se for uma carteira grande que já tem vários outros fundos imobiliários e esses fundos sim têm uma diversificação maior, para mim não haveria problema nenhum colocar esse fundo lá
tendo cuidado, claro, com a liquidez, que é muito baixa. Agora, se é uma carteira pequena, como a minha, por exemplo, eu não poderia colocar esse fundo porque eu tenho poucos fundos imobiliários, inclusive de logística, eu só tenho um fundo e ele não agregaria muito no quesito diversificação. Então, na minha opinião, é interessante para quem já tem uma carteira grande. Mas claro, essa é a minha opinião. Gostaria de saber a sua opinião sobre esse fundo. Você é um dos cotistas? Você já analisou esse fundo? Acha interessante? Gosta dos ativos? Me conta nos comentários e aproveita também para se inscrever aqui no FIA em Foco. Sempre tem análise de fundos imobiliários. E no mais, a gente se vê no próximo vídeo.